sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem querer. Irmãos e irmãs em Cristo, estamos nesse tempo pascal. Hoje celebramos o quarto domingo desse tempo. O Evangelho é de João, no capítulo 10, versículo de 27 a 30. Naquele tempo de Jesus, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tempo de Páscoa, tempo da ressurreição, tempo de vivências. Jesus aparece aos discípulos, permanece com o tempo glorioso. Aqui, esse evangelho, que Jesus aqui é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Voltamos a meditar essa palavra de Deus nesse dia, nesse domingo, para que possamos alimentar também os nossos irmãos com a palavra do Cristo Jesus. Padre Pierre, Jesus é o pastor das ovelhas. Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e que ele as conhece. Qual é o sentido desta fala de Jesus naquele tempo e hoje para nós? É interessante Jesus falar das suas ovelhas. Domingo passado, Jesus aparece na beira do mar de Tiberíades e fala a Pedro se o amava, e cada vez diz: cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, né? E hoje ele se diz as minhas ovelhas. Uma coisa importante é que na Judéia daquele tempo o terreno não favorecia a agricultura. Era um terreno pedregoso, mas também não era tão fácil para a criação dos animais. Muito mais difícil para a agricultura, mas era uma oportunidade um pouquinho, porque tinha que se deslocar com os animais. Um pasto fixo, difícil. Nesse movimento de sair de um lugar em busca de um pasto melhor, e o pastor tinha que fazer tudo para acostumar os animais com a sua própria voz, para que as ovelhas reconhecessem o pastor, porque tantos pastores, cada um tinha que conduzir os seus animais para outros lugares. Então, as minhas ovelhas escutam a minha voz, é uma condição para não perder os animais, para não deixar para trás alguns animais, o esforço do pastor para que os animais reconhecessem. Esse primeiro geograficamente naquele tempo. Mas voltando que a essas ovelhas, não só os animais puramente, mas fala do rebanho como aquele a quem Deus confiou, como os homens e as mulheres, a ser salvo. Aqueles que estão no segmento de Jesus Cristo têm que se acostumar à voz de Deus, à voz de Jesus, quer dizer, a palavra de Deus. E que para nós é muito importante ouvir a palavra de Deus, faz com que nós possamos seguir, nos acostumarmos para não nos perdermos com qualquer outra voz que seja uma voz diferente que possa nos levar. Então, a voz verdadeira que nós podemos seguir é a voz de Jesus, que é o nosso bom pastor. Padre, eu acho que o senhor já até respondeu um pouco a minha pergunta, mas quando Jesus fala em dar a vida eterna para as ovelhas, trata-se aqui das ovelhas animais ou de pessoas? E a vida eterna vem de onde nesse caso? Então, nesse sentido,
No primeiro momento ele é pastor, mas ele também se faz também pasto. Ele se faz também pasto no sentido que os animais vivem do pasto. É o pasto que dá vida aos animais. Então Jesus, além de ser pastor, mas é aquele que também dá a sua própria vida. No caso do terreno, do espaço físico, os animais se alimentam não do pastor, mas do pasto, daquilo que... E Jesus também te faz pasto quando Ele nos dá o seu corpo, o seu sangue, para nos alimentar. Então, no mesmo tempo Ele é pastor, mas Ele também, aonde nós tiramos o nosso sustento, que é como os animais tiram, come daquilo que está no pasto e tira do que tem de bom e de melhor. E aquilo lá dá vida, e que nos dá a vida eterna é o corpo, é o sangue de Jesus, que Ele mesmo dá para nós. É isso que favorece a vida eterna, quando nós comemos e bebemos do próprio Cristo Jesus, além de pastor, e também é o pasto. É isso que é interessante para nós entendermos. Padre Pierre, ninguém consegue arrebatar uma ovelha do bom pastor. Como o senhor explica isso para a gente? E as ovelhas verdadeiramente ligadas ao pastor, que confia no pastor, não pode se desgarrar, ou alguém ou outro que tem uma voz diferente não vai levar essas ovelhas. Então, no mesmo tempo, nós, como ovelhas do Senhor Jesus, se nos apegamos em Jesus Cristo, nós somos instrumentos, mas o que é maior do que nós é o próprio Cristo. E de Cristo ninguém tira nada. E cada pastor hoje, na nossa vida, sejamos catequistas, sejamos de liturgia, do dízimo, que nós temos Jesus representado pela igreja. Então, o nosso serviço é um serviço a Cristo pastor, mas também a igreja que conduz. Então, a igreja é maior do que cada um de nós. E cada um de nós tem que se submeter a essa igreja. Então, ninguém tira da igreja aquele que realmente é apegado à igreja, entende a voz da igreja e conduzido por aquele que a igreja ensina, que vem do próprio Cristo Jesus. Então, o pastoreiro da igreja vem do pastor maior, que é Jesus Cristo. E ninguém tira da igreja aquele que é verdadeiramente da igreja. Tem muita gente, mas eu... Não, porque nunca foi e nunca é. Obrigada, Padre. Nada. Padre Pierre, Jesus disse que Ele e o Pai são um. Como explicar essa unidade? A unidade entre Jesus e o Pai é a grande unidade do amor. E nós estamos falando, nós lemos lá no livro de Gênesis, no início, era tudo uma sombra, era água, o Espírito pairava, mas pela voz tudo foi criado. Deus diz e aconteceu. Mas essa voz de Deus é a palavra, que São João vai dizer no prólogo. No início era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então o verbo e Deus, o Pai, é uma unidade, sempre foram uma unidade. Então não é que o Filho veio e se encarnou, que ele se tornou diferente, distante, não. Ele mesmo se tornando humano em parte, ele continua Deus, ele continua na intimidade de Deus, o Pai. Então, é Deus, o Pai, é o Filho, é o único amor, é a única unidade. E se nós nos amamos, como diz ele, nós estaremos também no amor do Pai. Bem que nós não somos deuses, mas ele nos diviniza, faz de nós sermos também deuses no sentido de participação na divindade de Deus. Então, o amor que faz
a grandeza, e não é material, o Pai, o Filho, que como que vai somar, mas é Espírito que o Pai, que o Filho, que desde sempre é uma unidade do amor, é unidade permanente. Chegamos a esse momento, queremos que você nos acompanhe, né? Que partilha também o que você vê em nossas gravações para outros irmãos e irmãs. Deus esteja contigo, esteja com a sua família, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.